Isaías 60, de 1 a 5. Quero falar sobre uma visão vitoriosa de futuro. Quero conversar sobre isso com vocês. Isaías 60, de 1 a 5 diz assim: levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, tudo se reúne e vem até você. Os seus filhos chegam de longe, e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar, e as riquezas das nações serão trazidas até você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ore que o Espírito do Senhor traga revelação plena da tua palavra sobre o teu povo, a tua igreja. Obrigado por esse povo tão lindo, por essa igreja tão maravilhosa. Obrigado pela família pastoral, pastor Paulo e toda a sua casa. Obrigado pelos líderes desta casa. Eu oro em nome de Jesus que os céus se abram sobre este lugar nessa noite, e que o Espírito do Senhor se manifeste de uma maneira sobrenatural. Vem com a tua presença, manifesta sobre nós, e nós te daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: visão vitoriosa do futuro. Nesse texto, Isaías está olhando para um tempo em que a glória do Senhor haveria de se manifestar sobre o seu povo de uma maneira extraordinária. E por isso ele começa dizendo, ele diz: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor nasce sobre você. Será que você pode dar uma acordada assim no seu irmão, que ele não está dormindo, mas dar uma sacudida e falar para ele assim: levante-se e brilhe. Fala: a hora é agora. É um tempo de você levantar e brilhar. Diga aleluia. A visão vitoriosa do reino de Deus, ela é fundamental para que você possa cumprir o propósito eterno do Senhor para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Eu quero começar dizendo alguma coisa bem forte para você. Além do amor, a compaixão, a graça, a misericórdia e a obediência ao Pai, o que levou Jesus a morrer na cruz foi uma visão vitoriosa do futuro. Dá um amém no seu lugar. Diga comigo: o que levou Jesus a morrer na cruz foi uma visão vitoriosa do futuro. O texto diz para a gente lá em Hebreus 12 que ele, olhando para a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da vergonha. Ele olhou na frente. Ele não olhou para a cruz como fim, mas como meio de salvar a mim e a você. Então o que levou ele à cruz não foi só, além do amor, como eu disse, além da graça, da misericórdia e da compaixão, foi uma visão vitoriosa, porque, como dizia um antigo cântico, ele já nos via redimido pelo seu sangue. E aí ele, falando sobre isso em João 12:32, ele diz: quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Diga amém. Então, começando o ano, é uma boa época para você abraçar uma visão vitoriosa. Sabe por quê? Quem não tem uma visão vitoriosa de futuro é fraco no presente. Vou repetir: quem não tem uma visão vitoriosa de futuro é fraco no presente. Se você quiser ser forte no presente, é preciso ter uma visão vitoriosa muito clara, uma visão de futuro, uma visão que Deus tem para a sua vida, a visão de uma vida extraordinária em Cristo Jesus. Mexe com o teu vizinho de cadeira e fala para ele: esse ano, fala bonito mesmo assim, esse ano você vai viver o sobrenatural naturalmente. Aleluia.
A visão vitoriosa é algo que vem do alto, do céu, do Senhor Jesus para os seus discípulos. Portanto, se você é um discípulo comprometido com a missão que Jesus começou, você precisa ter uma fé vitoriosa, pensamentos vitoriosos, sentimentos vitoriosos, palavras vitoriosas e atitudes vitoriosas. Diga aleluia. Preste atenção, nós estamos aqui numa quinta-feira à noite e a casa está cheia, glória a Deus por isso, isso diz muito a teu respeito. Mas eu quero te falar uma coisa: o Evangelho está sendo pregado nesse momento em todos os lugares da terra. Vou repetir, o Evangelho está sendo pregado em todos os lugares da terra. Cerca de 200 mil pessoas já se converteram a Jesus Cristo hoje. Todos os dias 200 mil pessoas se convertem a Jesus. Somando isso, dá mais de 1 milhão de pessoas convertidas a Cristo toda semana. Dá um glória a Deus. A visão de Jesus: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus tem uma visão vitoriosa, diga amém. Ele é o grão de trigo original. E hoje, por isso hoje nós estamos em todos os lugares. Tem muitos desafios? Tem. Mas hoje já somos mais de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos no mundo. Dá um glória a Deus aí. E o cristianismo ainda é o bloco mais influente da humanidade. Hoje o Senhor quer tomar você pela sua mão direita e quer levar você a pensar grande, a sonhar grande e a ter uma visão exponencial, porque Deus quer que nesse ano você comece a realizar coisas grandiosas para o reino de Deus. Diga aleluia. Então, a partir de agora, eu espero que você receba uma visão vitoriosa do que está para acontecer. Eu vou me arriscar a dizer, eu vou te dar 4 eventos que vão acontecer a partir de agora. 4 coisas. Se você me perguntasse, pastor Domingos, na sua ótica, na sua visão, quais são os 4 acontecimentos da agenda de Deus? É arriscado isso, né? Quais são os 4 acontecimentos da agenda de Deus que você acha, ou que melhor, que você crê que vão acontecer pela ordem? Eu vou te dar 4 coisas, na minha ótica, vão estar acontecendo a partir de agora, olhando por uma prisma de uma visão vitoriosa da igreja de Jesus. E o que eu vou te falar não são dúvidas, são convicções. E o que eu vou te falar é profético. E o que eu vou te falar, a partir de agora, vai acontecer. Se você crê, vai acontecer. Se você não crê, vai acontecer do mesmo jeito, porque Deus vai fazer. É assim, no reino de Deus é assim: quem crê, participa com Ele do que Ele está fazendo. Quem não crê, assiste Deus fazer. Amém ou não? Então, vou falar de alguma coisa que arde, que meu coração está em chamas por isso, incendiado e completamente agradecido por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele vai fazer em breve. E eu vou falar das minhas convicções, do que eu creio que Deus vai fazer nos próximos dias. São as minhas expectativas e a minha fé do que eu creio que Deus vai fazer. Eu quero que você comece a pensar que nós estamos às portas, no ponto crucial de ver e viver como igreja, como povo de Deus, o mover sobrenatural do Espírito do Senhor, usando a sua igreja em Jaú e em todas as nações. Então, a pergunta que eu mesmo fiz e vou responder para você: qual é a agenda de Deus para o seu povo para os próximos dias, meses e anos? Qual é a agenda de Deus para a sua igreja na terra para os próximos dias, meses e anos? Então, vou dar 4 respostas que eu creio que é a agenda de Deus. E talvez você vai me perguntar: onde você leu isso, pastor? Só num livro chamado Bíblia, e nenhum outro livro. Mas eu vou te dar 4 respostas. A primeira delas, primeira coisa que está na agenda de Deus, na minha ótica, na minha percepção, é o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos. Diga comigo: o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos. Nós estamos prestes a viver essa profecia.
A profecia de Joel ainda está de pé. Joel capítulo 2, versos 28 a 31. Se a projeção puder colocar, eu agradeço. Diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então a primeira coisa que está na agenda de Deus para se cumprir a nível de profecia, o que vai acontecer sobre a igreja, é o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos. Talvez você vai falar assim: pastor, essa profecia se cumpriu em Atos 2. E eu digo: não se cumpriu em Atos 2. Sabe por quê? Atos 2, o derramamento do Espírito Santo que está em Atos 2, de 1 a 4, aquele derramamento foi exclusivamente sobre 120 judeus. E a profecia diz: vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, ou sobre todos os povos, todas as raças, línguas, tribos e etnias. Ou seja, a igreja do Senhor em todos os lugares da terra será alcançada, porque Deus não derrama do seu Espírito sobre o ímpio. O ímpio não pode receber o Espírito Santo. Essa profecia vai acontecer para a igreja, para os filhos de Deus, porque o derramamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Então você é alvo dessa profecia. Levanta sua mão e diga assim: eu sou alvo dessa profecia. Essa gloriosa profecia foi feita há 800 anos antes de Cristo, e ela ainda está em aberto. Nós temos muitas profecias em aberto, desde o livro de Gênesis, mas essa é uma das profecias que está em aberto. E essa profecia antecede a parousia, ou a volta de Jesus. Essa profecia é para preparar a igreja para a volta de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você: esta profecia se cumprirá em breve, no detalhe da vírgula, sobre esta geração da igreja. Eu vou repetir: a profecia do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja em toda a terra se cumprirá sobre esta geração da igreja, no detalhe da vírgula. Vou repetir de novo. Esta profecia de Joel 2 sobre o derramamento do Espírito Santo se cumprirá sobre esta geração da igreja, no detalhe da vírgula. Eu estava te provocando para ver se você dava um amém melhor, como quem crê nessa profecia. Diga amém. A promessa do derramamento do Espírito Santo sobre os nossos filhos também é algo que vai estar acontecendo nesses dias. Lá em Marília nós temos um ministério de crianças, nós chamamos Geração Flecha, e nós estamos preparando a nova geração para que eles sejam profetas. E às vezes nesses encontros que os pastores vão lá, vêm de todo o Brasil e de alguns lugares aqui da América Latina, já vieram da Europa e da África e de outros lugares, a gente vai lá, o pastor de criança vai lá, são crianças de 8, 9, 10 anos, e eles vão lá no Ministério Flecha e falam assim: nós vamos ter daqui 15 dias aí, nós vamos 20 dias, nós vamos ter aí a semana de imersão para pastores e líderes. Vocês vão orar agora, depois que ele dá uma palavra, cantou, orou, vocês vão orar agora, e vocês vão escrever uma carta para um pastor, para uma pastora, para um líder, para uma pessoa que vai estar aí. Eles não têm nome, eles não sabem de onde eles vêm, e eles oram. E de repente eles escrevem as suas cartinhas, e às vezes Deus dá o nome, e eles falam o nome, e eles colocam o nome na carta, descreve o rosto da pessoa, a roupa que ele vai estar vestido, e descreve. E chega um momento lá na imersão, que a gente fala: agora nós vamos ao momento que as crianças escreveram algumas cartas para vocês. E a casa está cheia, e de repente o pastor de jovem vai lá e pega e lê algumas cartinhas, e as pessoas vêm à frente
chorando. E senhora, como isso aconteceu? Eles tinham os nomes? Não. E como é que eles sabiam? Eles oraram e estão aprendendo a fluir no profético. Amém? E aí o texto é muito claro, essa é uma palavra plenamente confiável, verdadeira, infalível, e ela se cumprirá em nossos dias. Isaías 44, 3, 4 diz: porque derramarei água sobre o chão sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes das águas. Eu quero que, se for possível, você levante a sua mão. Se você é casado, tem filho, ou se não é casado, mas tem filho, levante a sua mão e diga assim: nossos filhos, ou melhor, diga: meus filhos serão profetas para o Brasil e para as nações. Não importa a profissão que eles terão, eles serão profetas no poder do Espírito Santo para a geração deles. Diga aleluia. Em breve, muito em breve, nós veremos um grandioso derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. Isso atingirá a igreja, como disse, em todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as etnias. Agora, ouça isso: esse último derramamento do Espírito Santo será superior ao que aconteceu sobre os primeiros discípulos de Jesus no dia de Pentecostes, ao que está descrito no livro de Atos. Esse último derramamento vai trazer um impacto jamais visto sobre as famílias, e sobre a igreja, sobre a cidade, sobre esta cidade de Jaú, e sobre a nossa nação. Diga amém. Esse último derramamento do Espírito Santo será superior a tudo que você pode ler no livro de Atos e em todo o Novo Testamento. Sabe por quê? O melhor vinho da parte do Senhor ainda está para ser servido para a sua igreja. O Senhor Jesus está preparando você para receber o novo derramamento do Espírito Santo. E aí Ele espera, preparando você a que nível? Te dando maturidade, sabedoria, discernimento, graça, para que você possa viver debaixo desse derramamento do Espírito Santo. Diga amém. Talvez você está preocupado com uma série de coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu também estou. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus continua reinando, Senhor dos céus e da terra. Ele não perdeu o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. E a igreja nunca precisou de políticas favoráveis para avançar. Ao contrário, a igreja desde Jerusalém avançou por todo o Império Romano e tem avançado nesses 2000 anos, independentemente do que está acontecendo na política lá fora. A igreja continuará avançando e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa é a razão porque precisamos orar. E essa é a razão porque precisamos desse derramamento do Espírito Santo. Deixa eu te dar um dado. Em 1948, me parece que outubro de 1948, o Partido Comunista Chinês assumiu o poder. Novembro daquele ano, por ali. Em 1949, ali eles começam para valer, e é isso que está aí. Mas sabe quantos cristãos tinha na China em 1949? 1 milhão de cristãos. Fala assim comigo: 1 milhão de cristãos. Diga comigo: 1 milhão de cristãos. E todos os missionários norte-americanos, ingleses, europeus, de um modo geral, foram expulsos. E o pessoal da época pensou assim: agora a igreja da China acaba. Agora, fala comigo, interage comigo, de verdade. Quantos milhões de cristãos você acha que tem na China hoje? Comprometidos. Quantos milhões você acha que tem hoje? 70 anos depois, quantos milhões? Tinha 1 milhão em 1949, 1 milhão. E aí veio a revolução que eles chamaram de cultural, que de cultural não tinha nada.
era só para eles assumirem o controle total. O Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas, sabia disso? Ou um pouco mais? Tem um livro, se quiser pesquisar, mas se não quiser pegar o livro, que tem mais de 1000 páginas, você pode ir no amigo Google e digita lá, quantos cristãos, ou quantas pessoas o Mao Tse-tung matou em tempos de paz? Mais de 70 milhões. Sabe quantos milhões de cristãos tem lá na China hoje? Faz assim, mais de 300 milhões. Não, fala bonito, mais de 300 milhões. Eles tinham 1 milhão há 70 anos atrás. Eles são mais de 300 milhões com uma política totalmente desfavorável. Porque a igreja não precisa de políticas favoráveis para avançar. Se tiver política favorável, amém, glória a Deus, vamos nadar de braçada. Mas se não tiver, vamos avançar. E vamos continuar conquistando as cidades para Jesus. Então, diga comigo, primeira coisa da agenda de Deus, diga, o derramamento do Espírito Santo. Diga melhor, o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos. Não vai ser localizado, é sobre todos os povos. Lá na tribo vai ter derramamento do Espírito Santo. Onde tiver um salvo, ele vai ser revestido com o poder do Espírito Santo. Será que você pode levantar sua mão e falar, eu estou incluso nesse derramamento? Diga, eu faço parte. Como resultado do maior derramamento do Espírito Santo, vem a segunda coisa, que na minha ótica está na agenda de Deus, para os próximos dias. Diga assim comigo, o maior avivamento de todos os tempos. Diga de novo, como vocês são a igreja avivada. Então, vamos lá, diga assim, o maior avivamento de todos os tempos. Não tem avivamento sem derramamento do Espírito Santo. Então, o derramamento do Espírito Santo promoverá o maior avivamento de todos os tempos. Nós temos avivamentos no Velho Testamento, nos dias de Asa, nos dias de Ezequias, Josias. Nos dias de Davi, nós tivemos também avivamento de adoração. Nós temos no Novo Testamento, Jerusalém, Samaria, Éfeso. E nós temos na história da igreja avivamentos que aconteceram na Europa, Ilhas Fiji, Estados Unidos, Coreia do Sul e outros lugares. Mas nada vai se comparar com o avivamento que está por vir. Eu disse que eu vou te dar 4 coisas só. Eu já estou na segunda, que é o maior avivamento de todos os tempos. Digo de novo, o maior avivamento de todos os tempos. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja em todas as nações promoverá o maior avivamento de todos os tempos. E nós estamos às portas desse despertamento espiritual, do maior avivamento, repito, mais uma vez, de todos os tempos. Na verdade, nós estamos grávidos, e não é na barriga, é aqui. Nós estamos grávidos e prestes a dar luz a um poderoso avivamento gerado no céu e operado na terra pelo amado Espírito Santo. Diga aleluia. Esse mesmo texto de Joel, em Atos 2, de 14 em diante, diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Levanta a mão de novo, diga, meus filhos profetizarão. Diga, os jovens dessa igreja já são visionários. Diga de novo, são visionários. Diga, os velhos dessa igreja, diga, os velhos dessa igreja vão continuar sonhando os sonhos de Deus. Diga aleluia. Veja que esse derramamento antecede a um tempo em que sol se transformará em trevas, a lua em sangue. Esse é um outro estudo poderosíssimo, que eu até falo um pouco aí sobre isso no livro, que é um período em que a igreja vai voltar a realizar sinais e maravilhas, inclusive se movendo e interferindo nas leis da natureza outra vez. Amém ou não? Ou você acha que isso era só para os dias de Moisés? Só para os dias de Josué, Elias, Isaías, que fez a sombra voltar? Você acha que é só para aqueles dias?
vai ser para esses últimos dias. A igreja vai se mover num nível sobrenatural, jamais visto. Amém? O fogo pentecostal, o fogo do Pentecoste está aceso. A sua chama jamais apagou, mas agora ela está mais viva do que nunca, e ela está ardendo e disponível hoje. Então é hora de dizermos sim ao Espírito Santo. Então Ele nos dará um batismo de fogo e uma unção tão poderosa, que antecederá a uma chama em nosso interior, impossível de ser apagada. Então teremos outra vez uma geração em chamas para Deus. Teremos uma geração em chamas, incendiada pelo fogo do Espírito Santo. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está levantando outra vez uma geração de profetas e avivalistas, que irão pregar o Evangelho, não importa a profissão, que irão pregar o Evangelho nas faculdades, nos hospitais, nas empresas, no mundo corporativo, no mundo das artes, da cultura, no mundo da economia e da comunicação de um modo geral, que irão fazer a diferença, demonstrando fé, ousadia, coragem, intrepidez, compaixão e autoridade espiritual. Diga glória a Jesus. O Senhor vai fazer isso porque Ele é poderoso. Diga aleluia. Por muito tempo nós lemos esse texto e a gente começou a pensar assim: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue. E aí a gente começou a pensar assim: um dia Deus vai fazer isso lá no período da grande tribulação. Engano. Deus nunca disse isso. É um assunto para uma outra hora, mas um dia eu estava orando sobre isso, e Deus começou a me levar a meditar sobre isso. Ele diz: Domingos, você sabe quando é que esses sinais vão acontecer? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, nas águas de novo. Sabe quando é que vai acontecer? E eu disse: não. Ele disse: quando vocês, como igreja, tiverem esse nível de fé e de ousadia, e de fazer o que Moisés fez no Antigo Egito, e de falar o que Josué falou com o sol no meio de uma batalha, e de fazer o que Elias fez em Israel. Quando vocês tiverem coragem de ministrar nesse nível de profecia, eu vou fazer outra vez. E Deus não precisa de Superman. Ele precisa de pessoas que talvez sejam improváveis, como eu e você, que se levantam no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Dá um amém aí. Esse último avivamento vai permanecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. Sim, nós teremos um grande e poderoso avivamento, que alcançará todos os membros da igreja de Cristo e os capacitará para cumprir a grande tarefa da evangelização das suas cidades e das suas nações. Diga amém de novo. Deixa eu te dar alguns dados. Em 16 de novembro de 1905, 6 meses antes do início do grande movimento pentecostal da Rua Azusa, um intercessor chamado Frank Bartman, de Los Angeles, Califórnia, ele estava orando, e ele sentiu uma grande inquietação no seu espírito. Então ele declarou, e depois escreveu, ele disse assim: a corrente do avivamento está passando pela nossa porta. Vamos nos lançar em seu vento impetuoso e avançar em direção a uma vitória gloriosa. E olha o que ele escreveu: um ano de vida em seu tempo, com suas maravilhosas possibilidades para Deus, vale mais do que 100 anos de uma vida comum. Foi isso que esse intercessor disse. Talvez você não pegou, porque eu estou apenas falando, mas eu quero que você fale, empurra o ombro do seu irmão assim e fala com ele: as correntes do avivamento estão passando novamente. Abra sua porta, para que o poder de Deus esteja sobre a sua vida. Continua, diga assim para ele: eu creio, você viverá dias
meses e anos de céus abertos, da manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, você será revestido, possuído, ungido, movido pelo Espírito Santo. Diga aleluia e fala: isso é só o começo, o melhor ainda está para acontecer. Seis meses depois que aquele intercessor falou isso, em abril de 1906, começou o grande e poderoso avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Esse movimento pentecostal foi tão forte, tão poderoso, que esse movimento que começou na Rua Azusa em 1906, hoje esse movimento está em todo o mundo. Todo o movimento pentecostal do mundo começou lá na Rua Azusa, em 1906, dirigido por um homem chamado William Seymour. William Seymour era um negro que mancava de uma perna e era cego de um olho. Imagina que naquela época a discriminação ainda era bem forte nos Estados Unidos. Imagine ser negro no começo do século 20, cego de um olho e manco de uma perna. E ele se converteu. Ele talvez fosse o homem mais improvável para Deus usar para trazer um avivamento, que é marcar a história do mundo cristão, dos Estados Unidos e todo o mundo cristão. Então o que acontece? Ele foi para uma escola teológica, da igreja metodista, onde ele tinha se convertido. Então os professores e o diretor falou: você não pode assistir aula junto com os demais alunos. Se você quiser, assista do lado de fora da sala. E ele assistiu 3 anos do lado de fora da sala. E depois ele foi tentar ser pastor no Texas. E 6 meses depois a igreja chamou ele e disse: não dá, você pode ir embora. Ele foi dispensado. Então ele foi para a Califórnia, se juntou a alguns intercessores, pegou um templo antigo, que na verdade era um casarão abandonado que estava lá, e eles começaram a orar. E Deus deu um avivamento tremendo. Algo lindo, maravilhoso, glorioso, jamais visto. E dali nasceu todo o movimento pentecostal. Foi dali que 2 jovens que estavam lá, que tinham ido lá para ver o avivamento, receberam a revelação de vir para Belém, no Brasil. E se uniram à primeira igreja batista de Belém. E 1 ano depois eles saíram com cerca de 30 pessoas e começaram as Assembleias de Deus, que hoje está em todo o mundo. Hoje são mais de 600 milhões de pentecostais no mundo. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus. Acreditando você ou não, você vai viver a eternidade com eles. Amém? E se você tiver qualquer discriminação com eles, eu vou orar para Deus botar você bem na mesma casa que eles, dividindo o mesmo cômodo. Se é que a gente pode pensar assim do céu. Porque uma das coisas que Deus quer é que a gente aprenda a amar os diferentes. Amém ou não? William Seymour era o mais improvável. Mas eu quero dizer uma coisa, eu já vou voltar a falar sobre ele. Depois, aquele avivamento foi tão poderoso, foi tão glorioso. Mas há 100 anos atrás, William Seymour profetizou o seguinte. Ele disse: tudo que vocês viram até agora não é para se comparar. Ele disse: porque daqui a 100 anos ou um pouco mais, ele profetizou, em 100 anos haverá outro avivamento como o da Rua Azusa. Só que dessa vez, são palavras dele que eu estou lendo, não ficará restrito a um único lugar, porque esse avivamento alcançará todas as nações. Esse avivamento não se limitará a alguns pastores e líderes, pelo contrário, alcançará todos os membros do corpo de Cristo em todo o mundo. E esse avivamento não cessará até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Por isso que eu disse, vai ser o maior avivamento da história. Então se prepare, ou prepare-se, porque a hora é agora. Diga, a hora é agora. Em 1936, um pregador inglês, um pregador que pregou muito na Austrália e outros lugares, chamado Smith Wigglesworth, ele declarou:
abre aspas, virá um poderoso avivamento, que ofuscará tudo o que conhecemos ao longo da história. Nada do que aconteceu no passado será comparado ao que acontecerá quando esse avivamento chegar. Ele ofuscará até o avivamento pentecostal do início do século XX, que foi a Rua Azusa. E isso, ele diz, esse avivamento seria algo leve em comparação com o que Deus vai fazer através das suas igrejas. E ele fala de reuniões poderosas, milagres extraordinários. E ele diz tudo diferente que já vimos até aqui. E aí Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam Jesus nessa noite? E o que não levantou a mão, ama quem? Vou te perguntar de novo, quem sabe você desgruda a tua mão aí. Quantos amam Jesus aqui hoje à noite? Deus tem preparado coisas que seus olhos nunca ouviram, que ouvido humano nenhum jamais ouviu, que mente nenhuma é capaz de imaginar. Nosso Deus é o Deus do infinitamente mais. Ele vai te surpreender. Diga aleluia. Sacode seu vizinho assim, onde que ele fala assim: esse ano Deus vai te surpreender com o infinitamente mais. Infinitamente mais do que você é capaz de pedir ou imaginar. Diga aleluia. Muita gente desejou ver, mas você verá e viverá esse último avivamento. Diga aleluia. Terceira e penúltima coisa. Depois só mais duas coisas a gente vai encerrar, tá bom? Você dá uma... Quantos me dá mais 10 minutinhos aí para a gente passar isso aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, deixa eu ver. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Vai até de manhã. Brincadeira. Terceira coisa, a primeira que eu falei foi, quanto estão lembrados? O que está na agenda de Deus? O maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos. Segunda coisa, o maior avivamento de todos os tempos. Terceira coisa, diga, vai ser o quê? Diga comigo, a manifestação, fala comigo bonito, diga, a manifestação da glória Shekinah no meio da igreja reunida. Se você acha que o culto é simplesmente vir, louvar, ofertar, escutar uma palavra e ir para casa, vai chegar um dia no meio dessa igreja, no meio dos ajudamentos da igreja do Senhor, em que haverá outra vez a manifestação visível, eu disse visível, da glória Shekinah. Diga amém. 2 Coríntios 6,16, parte B diz: habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Glória, a palavra Shekinah significa Deus habita aqui. A manifestação da glória é quando Deus vem habitar e se manifestar no meio do seu povo. Diga aleluia. É quando Deus vem e se manifesta, a presença manifesta dele, e às vezes essa glória pode ser visível. Jesus falou que nós veríamos o céu aberto, e você não vai ver isso, não é na internet, nem é diante da TV. É quando você se ajoelha para orar, é quando você está diante da sala do trono, ou quando você está num culto coletivo como esse. Diga aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você profeticamente: em breve, vocês verão outra vez o céu aberto. Em breve, vocês verão outra vez os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre esse lugar de adoração. Essas palavras não são minhas, são do Senhor Jesus. João 1,51. E acrescentou: em verdade lhe digo, que vocês, palavra de Jesus, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A glória Shekinah, para você entender, ela podia ser vista na nuvem sobre o povo de Israel desde o dia que eles saíram do Egito. Naquele primeiro dia Deus colocou a nuvem, mas só a nuvem não era a glória.
é que o Senhor ia adiante deles na coluna de nuvem de dia e à noite na coluna de fogo. Essa era a glória Shekinah sobre o povo. Lá no Monte Sinai, a glória Shekinah do Senhor era vista e ela sacudiu o monte. Essa nuvem esteve sobre a congregação dos filhos de Israel 40 anos. Na inauguração do tabernáculo, essa glória foi tão intensa que os sacerdotes não podiam ficar em pé na inauguração do templo e em tantos outros momentos da história. Eu tenho um estudo completo sobre isso, mas aqui hoje o tempo não permite. Agora presta atenção, essa nuvem da glória Shekinah, ela veio habitar naquele prédio da Rua Azusa. Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia. Rua Azusa 312. De 1906, de abril de 1906 a 1910, novembro de 1910, essa nuvem parava sobre aquele tabernáculo. Ela parava por cima e em volta. Eu estou lendo o relato de um dos livros que eu li sobre isso. E isso trazia o avivamento de dia e de noite. Durante 3 anos e meio, repito, de abril de 1906 a novembro de 1910, aquele antigo estábulo tornou-se o lugar da habitação da glória de Deus, com milagres e cura acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o período do avivamento. Em algumas noites era possível ver as labaredas de fogo subirem do teto do prédio e se alinharem com as labaredas que desciam do céu. Se você pensa que isso é apenas fogo, não é apenas fogo. Essas labaredas de fogo que desciam e as que subiam, sabe o que era isso? Era os anjos de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que Deus faz dos seus anjos labareda de fogo. Na verdade são os querubins subindo e descendo. E quando isso acontecia, era noite que tinha milagres criativos. Pessoas que tinham perdido uma perna, a perna crescia naturalmente, toda a perna crescia, o braço crescia, cegos passavam a ver os mais diferentes milagres. E eu estou falando que nesses dias da manifestação da glória Shekinah sobre a igreja de Jesus, nós voltaremos a ver milagres criativos, sobrenaturais, naturalmente acontecendo no meio da igreja de Jesus. Porque quando esses anjos em forma de labareda de fogo desciam e subiam, eles estavam dizendo o que está na frase que diz: assim na terra como no céu. Esse é o momento em que o céu invade a terra. Culto não é qualquer encontro. Culto é um encontro com o céu. Vou repetir: culto é um encontro com o céu. É o momento em que o céu se manifesta na terra. E quando o céu se manifesta na terra, milagres extraordinários, sobrenaturais acontecem no meio da igreja. Diga: vai ser assim nessa igreja? Levanta a mão e diga: eu recebo e tomo posse. Diga: glória Shekinah em breve se manifestará sobre essa igreja. Levanta sua mão aí como profeta, diga: nós viveremos dias de milagres extraordinários, criativos, sobrenaturais. Diga: milagres sobrenaturais acontecerão no meio dessa igreja naturalmente. Agora acrescente, diga: eu sou um agente de avivamento e milagres na minha cidade, no meu trabalho, aonde o Senhor me levar. Diga aleluia. Agora levanta essa mão de novo, me ajuda a ministrar. Eu quero que você me ajude. Estou tentando pregar igual eu prego lá, então nós já vamos encerrar. Eu estou só mais um item e nós vamos encerrar. Você vai para casa, tá bom assim? Combinado? Mas você está entendendo a palavra? Então levanta essa mão e diga assim: meu destino final, bem bonito, o meu destino final é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é trazer o céu para a terra. Diga de novo: meu destino final é o céu,
Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é trazer e manifestar a cultura do céu. Diga: a cultura do céu, os valores do céu, a autoridade de Jesus, milagres extraordinários no meio da igreja do Senhor. Diga aleluia. A última coisa, você está comigo? Vamos ser didáticos para a gente. E a última, você pensou que eu não ia falar do frutificando, né? A última coisa é o frutificando. Diga assim comigo: o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos. Eu estou respondendo o que eu creio que está na agenda de Deus para essa igreja, para a igreja do Senhor em toda a terra. Parece arriscado, mas isso é profético e vai acontecer. Você está ouvindo uma palavra profética. A diferença é que você não está me vendo falando em línguas e declarando alguma coisa, porque eu estou olhando para a palavra e dizendo profeticamente o que está na palavra. Amém? Acredito ou não, mas essa a palavra profética, talvez você não ouve tanto por aí. Diga assim comigo: o maior derramamento. Diga comigo: o que está na agenda de Deus. Diga: o maior avivamento, o maior derramamento do Espírito Santo de todos os tempos. Segundo lugar, diga: o maior avivamento de todos os tempos. Diga: a manifestação da glória Shekinah. Diga: e no meio disso, toda sorte de milagres. Agora diga assim, a última coisa que está na agenda de Deus, que eu estou enumerando. Tem mais coisa na agenda de Deus, muito mais, infinitamente mais. Eu peguei 4 hoje aqui. Sabe qual é a próxima coisa que está na agenda de Deus? O derramamento do Espírito Santo promove o avivamento. O avivamento traz a manifestação da glória Shekinah. Mas uma igreja avivada prega o Evangelho. E como resultado da pregação do Evangelho, agora diga assim: a maior colheita, a quarta coisa é a maior colheita de vidas para Jesus de todos os tempos. Diga comigo: a maior colheita de vidas para Jesus de todos os tempos. Começa a declarar: essa igreja, diga-se, essa igreja vai influenciar ainda mais esta cidade. Nós faremos a maior colheita de vidas para Jesus nesta cidade. Diga aleluia. O resultado de tudo isso que eu estou enumerando é que haverá a maior colheita de vida para Jesus de todos os tempos. Aí Jesus, mais uma vez, temos que voltar para as palavras dele. João 4,35. Você não diz que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois eles são maduros para a colheita. A geração do avivamento, que somos nós, a geração do avivamento fará a maior colheita de vidas para Jesus de todos os tempos. Só quem crê nisso dá um amém, um glória a Deus. Como resultado do último avivamento, a igreja de Jesus pregará o Evangelho todo, em todos os lugares. Então teremos a maior colheita. Sabe o que eu creio? Eu estou encerrando, mas eu creio numa colheita de, no mínimo, estou falando global, 1 bilhão de vidas para Jesus. Diga: no mínimo 1 bilhão de vidas para Jesus. Vai ser o fruto desse avivamento. Diga aleluia. Pessoas de todos os povos, de todas as nações, línguas e etnias serão alcançadas, serão salvas, porque a igreja vai pregar o Evangelho todo a todas as pessoas. Diga aleluia. Será que você pode levantar a sua mão e dizer: eu creio? Diga: eu creio. Diga bonito: eu creio. O céu será mais povoado do que o inferno. Apocalipse 7:9 diz: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão, diga comigo, que ninguém podia enumerar.
Vocês estão acordados? Diga que ninguém podia contar. De onde? De todas as nações. Então o brasileiro vai estar lá, dá um aleluia aí. Tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palma nas mãos. Diga aleluia. Essa é a visão, é isso que está escrito na sua Bíblia, em Apocalipse 7:9. Que no céu vai ter uma multidão que ninguém vai conseguir contar. Mas para isso a gente tem que pregar o Evangelho. Sacode seu vizinho assim antes que ele durma e fala assim para ele: você, fala bonito para ele assim, você é um saqueador do caminho do inferno e um povoador do céu. Agora fala para ele assim: o céu vai estar repleto de pessoas salvas, lavadas, redimidas pelo sangue de Jesus. Diga, a pergunta é, fala, a pergunta é, dessa grande multidão que vai habitar o céu, quantos serão seus discípulos? Quantos serão seus discípulos? Vai chegar um dia que você vai olhar e você vai ver que tudo que está nessa terra passou. E só vai valer a pena o que fizermos para Jesus. E o que vamos levar daqui só são as almas que nós vamos ganhar para Jesus.